gente tem que ver é o que significa isso, porque às vezes a gente chama uma pessoa assim e a gente nem sabe o que é, a gente pode ser uma coisa Exatamente. que se aprofunda bem mais do que a gente pensa. E acho que em 2019 ainda, muitas pessoas começaram a chamar os outros de fascistas, como Perfeito. antigamente. Sim. Só que ninguém sabia o que era o significado. E Na verdade, assim, o fascismo é uma ideologia política, o nazismo também, ambos se baseiam na supremacia branca. sim, Entendeu? mas assim, O Wagner Silva Faria mandou um comentário sobre a pergunta do meu professor de artes. A maioria das pessoas negras do Brasil não tem os estudos ou requisitos para poder se eleger como presidente. Por isso a gente não vê muitos negros tentando competir numa eleição. Nos Estados Unidos tem bastante educação para negros e para brancos. Por isso a gente vê bastante negros inteligentes nos Estados Unidos. O Brasil não tem uma infraestrutura boa nos estudos para negros. É aquilo que nós conversamos uma vez, gente, tá? Os primeiros hominídeos, tá? Os primeiros hominídeos do mundo, segundo aí alguns levantamentos históricos, eram de origem africana, tá? A partir daí, os hominídeos começaram a se deslocar em diferentes partes do mundo e tal. Nós já falamos disso em geografia. E o que acontece, gente? Em toda a sociedade mundial, desde os asiáticos, europeus, né, americanos, né, quer sejam América do Sul, América Central e América do Norte, todos, sem exceção, possuem uma genética africana em suas veias, tá? Então, existem muitas pessoas, tá? Existem muitas pessoas que, infelizmente, acabam, digamos assim, menosprezando as outras culturas, né? E esquecem desse sentido. Esquece que nas suas veias, Hitler também, né? Talvez não tenha esquecido, mas tenha dado um de João sem braço, né? Mas Hitler, eu acredito que ele tinha convicção disso aí. Que em suas veias também passava-se aí uma genética africana, né? Então, primeiro ponto, eu acho uma besteira o pessoal, né, usar de racismo, tá? Mediante essa situação. Uma, já não vai vingar, porque, poxa, eu estou sendo racista, mas em minhas veias corre um sangue, uma genética africana. Então, já cai por terra essa questão do racismo, né? Então, né, o branco, aquele branco, lógico que não são todos, tá, gente? Aquele branco intolerante que não considera, por exemplo, aí a cultura africana, eu acho que na visão dele, eu acho que ele pensa que veio de outro planeta. Então, Mas não é assim que as por aí pessoas já falam. cai a questão do racismo, né? Por aí já cai a questão do racismo. Cai no mito da raça. Exato, O exatamente. Wagner Silva falou assim, ó, eu não vi isso. Eu já vi um cara que foi desmascarado porque ele se achava branco puro. Só que fizeram o exame de origem dele e teve 10% africano. Tá vendo? Bem feito. A Yasmin mandou uma coisa também. E bastante negros sendo mortos nos Estados Unidos, pois a maioria dos americanos são brancos. E quando eles veem um negro, eles pensam que vão fazer mal para eles. Então, por isso são mortos. E os negros são mortos principalmente por policiais. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. É interessante se levantar. Isso é história. Isso é história. Certo, história. Pois não. Olha, eu posso estar errado, mas eu e meu amigo pode estar errado, porque ele falou pra mim que eu acabei pegando isso também, né? Que o racismo veio do gato preto, que falam que gato preto dá Azar. né? Sim, Aí sim. nos Estados Unidos fala isso também, né? Fala que quando vê pessoa negra vai fazer mal pra eles também. Então tem. Aí eu já não sei. Porque eu não estudo essa parte. Tem muitas questões como essas que o senhor colocou que estão sendo desconstruídas. Por exemplo, humor negro.
Então, denota um sentido de negatividade. Mas, poxa, aí as pessoas, lógico, não todas, mas uma grande maioria das pessoas já assimilam o termo negro a algo pejorativo. Por exemplo, peste negra. Alguns historiadores estão pensando hoje em mudar o termo de peste negra para algum outro termo que... Na verdade, o nome certo da peste negra é ou Yersinia pestis ou peste bubônica. Bubônica, exatamente. Aí a Lara mandou uma coisa aqui, gente. Falando do nazismo, nesse ano na minha escola, quando teve festa junina, os alunos fizeram bandeiras para decorar a escola. Eu vi uma bandeira com o símbolo do nazismo e as pessoas ficam desenhando esse símbolo sem saber o que é. Então, é preocupante. Eu não sei se os senhores já sabem, mas eu já trabalhei já em algumas aulas online. Tá aqui no Brasil, pelo menos, toda menção pública. Tem um áudio aberto aí, me ajudem aí, gente. Aqui no Brasil, toda menção pública relacionada ao nazismo, quer sejam tatuagens, quer sejam opiniões públicas, pode ser motivo aí de... Pessoal, tem um microfone aberto, tem o cachorro latindo aí. Tá atrapalhando aqui. Desativa o microfone aí, por favor. O Wagner Silva falou do comentário. Posso falar? Por favor. Nos Estados Unidos já ocorreu casos graves de que a polícia dos Estados Unidos é realmente, entre aspas, corrompida por conta de assassinatos sem motivo contra as pessoas negras, sim. Isso eu posso afirmar que uma grande maioria dos brancos dos Estados Unidos são preconceituosos. A cara sobre o símbolo do nazismo, uma época já foi um símbolo de paz. Porém, o Hitler usou de uma forma ruim o símbolo. Eu já vi a origem daquele símbolo. Porque, na verdade, a suástica, que é o nome correto, é um símbolo budista. Só que o Hitler inverteu ela. Isso. Enfim, gente, uma outra coisa que é comum em história é a questão das generalizações. A polícia norte-americana, dando a impressão que todos os policiais norte-americanos são preconceituosos, intolerantes. Primeiro ponto. Vamos tomar muito cuidado com as generalizações, tá? Pois não. O senhor Luiz, ele falou que o símbolo do nazismo, na verdade, vem de outra nação. Eu esqueci, mas, na verdade, ele é bem mais antigo e várias nações, impérios, já usaram diversas vezes ele para... Sim, senhor Lucas, você falou que ele é bem grande em impérios. Na verdade, ele é bem grande em impérios, principalmente nos impérios que seguram a religião do budismo. Porque, na verdade, a suástica é um símbolo budista, não um símbolo nacional-socialista como o Hitler usou. Não, eu sei, mas o Hitler, ele basicamente pegou... na verdade, já tinham projetos feitos para o símbolo do nazismo, só que escolheram aquele que, como você falou, simboliza o budismo, né? Sim. Gente, eu estou muito orgulhoso aí dessas visões, desses levantamentos que os senhores estão fazendo aí, tanto pelo chat quanto pelo microfone. Luiz, Pedro, Lucas, o Wagner. Estou sentindo falta dos demais aí. Mas, gente, essa é a ideia mesmo, viu? É trazer aí uma pulguinha atrás da orelha dos senhores para que os senhores possam estudar mais profundamente. Tudo isso que os senhores estão falando está totalmente relacionado a esse slide aí, desdobramento da história. Tudo isso são desdobramentos, porque o que acontece? A história ela é dinâmica, ela não é estática. A história não está parada. Aconteceu isso, vai acontecer aquilo. A gente não consegue deduzir, ou melhor, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Né? Porque a história é dinâmica. Então, essa dinâmica da história, ela é muito... ela deixa muito didático aqui, né? Então, o que vai acontecer nesse sentido?
nós vamos perceber que algumas civilizações, alguns impérios, se destacaram em relação a outros. Por quais razões? Por quais circunstâncias? Né? São desdobramentos da história. Vou dar um exemplo aqui, já que estamos falando, né, da cultura africana. Você pega aí os reinos africanos, os maiores reinos aí, na época da antiguidade clássica aí da África, você pega Mali, você pega Gana, você pega aí qual outro? Ai. Mali, Gana. Zulu não, eu errei isso. Ai, por nome assim, não vou lembrar agora. Congo, né? Essas civilizações, igual nós falamos, elas não foram nem menos e nem mais importantes, mas tiveram a sua particularidade. O que fez com que essas civilizações africanas, e não apenas elas, né? O Egito também, ali na África, né? Mesopotâmicos, gregos, romanos, qual foi o principal fator que contribuiu para que eles tivessem esse destaque, esse renome? Né? O principal fator para tal foi justamente essa questão de construir aí a sua civilização próxima à água, por exemplo. Então é um desdobramento. Outras civilizações não tiveram essa sorte e foram perecendo ao longo da sua história. Foram enfraquecendo. Porque precisa de água. Percebe? Então, quando a gente começa a analisar, poxa, por que essa civilização teve um destaque maior que a outra? Assim, justamente por conta, né, dessa organização. Então, cada civilização vai se organizar de uma forma diferenciada. E é isso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente vai ver. Tá? Eu acho isso muito bacana. Oi? Então, por incrível que pareça, você falou que nós, humanos, temos linhagem africana. A boa parte desses humanos tem linhagem africana, né? Então, uma das teorias que não foi provada, mas é mais aceita, é que há 60 mil anos atrás, o povo da África veio para cá, né, para a América, caminhando algumas coisas com os europeus também, por meio do Estreito de Bering, no Oceano Pacífico. Perfeito. Pois não, pode falar. A Yasmin falou assim, ó. Minha professora disse que um dia ela pegou carona com outra pessoa, e com quem ela pegou carona era negra, e passou um motoqueiro que entrou na frente e depois ficou perseguindo o carro dela e batendo no carro, e falando que ela era macaca preta, Nossa, etc. Então ela disse que ia chamar a polícia, então ele saiu. Aí o Wagner Silva falou: até a PM brasileira, eu apoio muito a polícia militar. E eu quero muito ser policial. Porém, não são todos os policiais militares que são bons. Eu já vi casos repugnantes que a PM já fez com mulheres, mesmo que a polícia militar tenha pessoas corrompidas. É uma porcentagem bem baixa da corrupção da PM, no meu ponto de vista. Entendi. E eu citei a PM brasileira para dar uma comparação com a polícia dos Estados Unidos. Sim, então por isso que é importante essa questão da generalização. Não são todos os políticos que são desonestos. Não são todos os policiais que são intolerantes. Né? Então a gente deve tomar muito cuidado com essas afirmações. Né? O que é comum, né? O senso comum. Então nós vamos desconstruir essa ideia. Tá? Vamos desconstruir essa ideia. Vamos lá. Quem pode ler esse próximo slide, por favor? Eu, por favor, professor. Por favor. Temos ainda que contemplar as diversas correntes históricas e suas respectivas abordagens, focos e métodos científicos, para que possamos entender fatores como o surgimento das classes dominantes, ideologias, concepções das mais diversas formas, bem como os preconceitos e suas implicações no presente.
No estudo da história, quando você compreender o que ocorreu no passado, você entenderá os eventos que ocorrem no presente e também os que ocorrerão no futuro. O que a história utiliza no seu trabalho. Perfeito, muito bem. Então, isso que o Lucas leu é o fechamento dessa primeira parte. Infelizmente, não vai dar tempo de entrar na próxima parte, que seria a pré-história, mas não tem problema, próxima aula a gente fala. História é uma Gente, coisa linda, né? é incrível, gente, é incrível. História, a história, a filosofia, a sociologia e a geografia são ciências sociais não só muito importantes como também as que contemplam muito a nossa história. Por exemplo, gente, desculpa, pode falar, Luiz. Tanto é que essas ciências, tanto disciplinas de exatas quanto de humanas, como matemática, física e química, ou mesmo ciências sociais, como sociologia e filosofia, não são ciências que você fica num conhecimento meio teórico. Como, por exemplo, português, você aprende tipo, oxítona para paroxítona. Você quase não coloca aquilo em prática. Entendeu? Aí essas ciências não só lhe abrangem uma rede de conteúdos que podem te ajudar no futuro, como também também são ciências aplicadas. Você pega esse conhecimento teórico e aplica ele no cotidiano. Perfeito, exatamente. É que eu volto na nossa fala inicial. Se eu não trago isso à tona, se eu não coloco isso em prática, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar vago a história. Não vai ter sentido estudar história. Percebe? Se eu tratar a história apenas como algo estagnado, se eu tratar a história apenas como, como posso dizer, como uma simples teoria, quando... Como uma simples matéria. Também. Exatamente, perfeito. Como uma simples matéria, perfeito. Não vai fazer sentido. Então, quando eu trago para a prática, quando nós nos aprofundamos, aí a história faz sentido. Poxa, olha, isso que nós estamos vivenciando aqui, o professor de história comentou lá na aula. Olha, o professor mencionou aquela questão política, aquela questão do preconceito, teve uma origem, né? Então, se teve uma origem, tem a sua história. Gente, só para a gente encerrar, tá? Então, o próximo slide aqui vai falar sobre essa linha temporal. Vamos abordar um pouquinho da pré-história, tá? O período paleolítico, neolítico, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Só que para encerrar a nossa aula de hoje, eu queria compartilhar um vídeo com os senhores para que a gente possa discutir um pouquinho mais, tá? E também eu gostaria que após esse vídeo, os senhores, como lição de casa, fizessem um resuminho desse vídeo, que é todo esse levantamento que a gente fez durante a explanação de hoje, tudo bem? Sim. Vamos lá. Professor, Pois não, Luiz? na parte da pré-história, a gente também vai estudar um pouco sobre o mutualismo também? Então eu pretendo, eu queria muito, sabe, Luiz, se aprofundar com vocês em pré-história, mas por conta do tempo, o que eu, né, no meu levantamento, o que eu fiz aqui? Eu vou separar 2 aulas, né, 2 dias para falar de pré-história com vocês. Tá. Né? Professor, senão se não você vai quiser conseguir. que eu te passe uma série documentarial, que por sinal eu gosto muito, eu passo para você, falo bastante coisa do que você está falando aí. Se quiser compartilhar no grupo, Luiz, é bem-vindo, viu? Pode compartilhar lá sem problemas, tá bom? Gente, então eu vou assistir com vocês um vídeo aí, só para a gente encerrar tudo isso que a gente falou sobre a importância da história. Próximo encontro a gente vai falar um pouquinho de pré-história e fica como lição. E isso vale para o pessoal de Boituva aí também, tá? Sim. Ó, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Lembrando que os arquivos dos slides estão no grupo, tá? O livro também eu compartilhei no grupo com vocês, tá? Vamos lá então. Existe uma parte do vídeo. Vamos lá, deixa eu
fechar meu microfone para não dar eco para vocês. Sim, claro. Vamos lá. Fontes históricas. Tempo. Sujeitos. Interpretação. O estudo da história, aqui, no História ao Quadrado. E o tema deste vídeo é o estudo da história, ou seja, tema importantíssimo aí para a gente entender o que é, como é feita, como é pesquisada a história. Então, vídeo essencial de introdução aos estudos históricos. Primeiramente, o que é a história? Esta é uma pergunta importantíssima. A história nada mais é do que o estudo, justamente por isso aqui, vou fazer um livrinho representando aí o estudo e a lupa aqui representando a pesquisa. Mas o estudo do que, na verdade? Na verdade, é muito mais do que um estudo, é também a problematização. Não basta você estudar, senão problematizar as ações da história. A história, ela é mais do que contar o que aconteceu e ela deve explicar e problematizar o porquê que aconteceu. Mas estudar o quê? Estudar basicamente as ações humanas no tempo. Então, a história ela só pode ser feita a partir daquilo que o ser humano fez, que o ser humano interagiu ao longo do tempo, ao longo de sua existência no planeta. Falando em tempo, nós temos aí a divisão dos tempos na história, 3 tipos, pelo menos aqui, de passagem do tempo. O primeiro, o tempo da natureza, que nada mais é do que aquele tempo que a gente não consegue mensurar, no entanto, a gente percebe a sua passagem através dos eventos da natureza, como as estações do ano, o crescimento das árvores, o dia e a noite. Então você percebe que o tempo passou, mas não sabe mensurar exatamente quanto tempo foi esse. Esse tempo que é mensurável é o tempo cronológico, aquele que a gente mede a partir de alguns instrumentos, como o calendário e também o relógio. E na história nós temos o tempo histórico, que é perceptível através das mudanças e permanências. Então, comparando locais, comparando tempos, comparando conjunturas, a gente vê a passagem do tempo a partir do que muda e também do que permanece. Esse é chamado de tempo histórico. Temos também para a construção da história os sujeitos históricos. Esses sujeitos eles podem ser sujeitos individuais, que durante muito tempo a história se prendeu a eles na história dos grandes heróis, dos grandes líderes. Mas também nós temos, principalmente a partir da década de 70, os sujeitos coletivos, que são as ações criadas por uma coletividade. A história ela é feita a partir da pesquisa das fontes. O que é uma fonte histórica? Nada mais do que todo e qualquer vestígio deixado pelo homem ao longo de sua existência. Então, tudo aquilo que é resultado das ações e das experiências da humanidade é um vestígio histórico, é uma fonte histórica. Essas fontes podem ser divididas em 2 grandes grupos. O primeiro, as fontes materiais, que são aquelas fontes que a gente pode tocar, ver, sentir. As fontes materiais, elas se subdividem em 3 grandes grupos. O primeiro, as fontes escritas, ou seja, documentos, cartas, revistas, tudo aquilo que se utiliza da linguagem escrita é uma fonte escrita. Temos as fontes visuais, que são aquelas que a gente vê, como, por exemplo, fotografias, cartazes de produtos. Todos esses são fontes visuais, telas, pinturas. E temos as fontes orais, que são aquelas que a gente ouve. Portanto, histórias, músicas, tudo isso são fontes orais, aquelas que a gente chega até elas através da audição. Temos também as fontes imateriais. As fontes imateriais, que são aquelas que a gente não consegue pegar, elas não são materiais, não têm materialidade. Dentre essas fontes, nós temos aí, por exemplo, festas, como, por exemplo, a festa
as festas juninas, elas representam e podem dizer algo sobre determinadas sociedades. Portanto, elas são fontes imateriais, que representam geralmente os hábitos e também as tradições. Então, está muito mais ligado à cultura dos povos, e essa cultura, como por exemplo, o hábito de tomar chimarrão ou a tradição da capoeira, elas contam coisas importantíssimas sobre as sociedades que as mantêm vivas, essas tradições. Então, essas são as fontes imateriais. E a partir da utilização das fontes é que a gente vai, então, escrever a história. A história, lembrando que não há uma única história, existem versões, é impossível contar a história em sua totalidade, e ela começa, então, a escrita a partir da delimitação de um tema e de um tempo. É necessário, então, delimitar um tema e um tempo para que a gente possa, então, a partir daí, buscar e organizar as fontes históricas, sejam elas materiais ou imateriais. A partir da organização dessas fontes, é importante interpretá-las, porque as fontes, elas não dizem algo por si só, elas não são autoexplicativas. O historiador precisa interpretá-las, precisa e a partir também de sua subjetividade, mas também da objetividade do estudo, é que se cria as hipóteses ou as versões históricas. Então, este foi o vídeo sobre o estudo da história, aqui no História ao Quadrado. Então, pessoal, só para finalizar aí, gente, eu separei algumas palavras aí no chat, tá? 21 horas já, passa muito rápido, gente. Só para fechar rapidinho, gente, não tomar o tempo dos senhores. Eu gostaria que os senhores fizessem uma redação sobre o que nós conversamos hoje, a respeito aí da importância... Seu microfone está desligado, professor. Opa! Obrigado. Professor. Pessoal, esqueci o microfone desligado aqui, obrigado por avisar. Gente, 21 horas já passa muito rápido. Para não tomar o tempo dos senhores, rapidinho, fica como uma tarefa. Isso serve para o pessoal aqui de Boituva também, na nossa próxima aula. Lembrando que sábado agora vocês terão aula externa no parque, não no parque ecológico do Eugênio Walter aqui. É aquele parque ecológico próximo... Isso, perfeito, tá? Então não confundam. Não é o Parque Ecológico da Eugênio Walter aqui, tá? É próximo à delegacia. Não vai ter os créditos, não? Sim, vamos pagar os créditos rapidinho aí. Então, ó, problematização, ações humanas, tipo de tempo, natureza, cronológico e histórico, sujeitos históricos, fontes históricas. Se for preciso... assistam novamente a nossa aula. Se for preciso, assistam esse vídeo explicativo, tá? Eu gostaria que os senhores fizessem uma redação sobre a nossa aula de hoje aí, tá bom? Vou passar a palavra agora. Quem que vai chamar os créditos pra gente hoje? O professor, uma pergunta assim, então pode passar esse vídeo que o senhor passou lá no grupo de lição, né? Pode, por favor. E a questão aí, Gu, vai ser... uma redação que vocês farão sobre a importância da história. Pode deixar no caderno mesmo, tá? No nosso próximo encontro presencial aqui em Boituva, eu vou selecionar 3 ou 4 pessoas para ler o texto, tá? Mas ambos, né? Todos devem fazer, tá bom? Quem vai puxar os créditos aí pra gente? Enquanto vocês puxam os créditos, gente... Pode sim. A Yasmin, eu vi que você comentou que está no 4º ano, Yasmin. Mas comente do seu jeito, tá? Faça um levantamento aí, Yasmin, do jeito que você entendeu, ou em forma de desenho, ou em forma de mapa mental, palavras-chave, tá? Sobre o que você entendeu da nossa aula de hoje, tá bom? Senhor, o bom de estar assim em 3º, 4º ano, porque aí quando chegar mais pra frente, você já vai ter conhecimento daquela matéria. Exatamente, perfeito, exatamente. Igual, tem o site do CEPEM, que quando eu fui fazer o treinamento de liderança, eles me deram um aplicativo que tem treinamento de liderança, tem inglês, tem todas as matérias. Legal. E eu estudo matemática.
E por esse site eu já aprendi raiz quadrada. Uau! Uau! Olha aí sim! Sim, parabéns, hein? Aí eu dou valor, hein? Parabéns, senhora. Como no quarto ano eu não sabia que isso aqui existia, eu tava aprendendo multiplicação, múltiplos de 5 ainda. Caramba, que bom, gente. Do 1 até o 5 ainda. Perfeito. A professora de matemática começou a passar sistema de equação agora. Uhum. Tem umas contas de matemática muito difícil. Tem um monte de fórmula também. Eu já aprendi um monte de fórmula também, tipo, de geometria. Uma coisa que a professora me passou ainda. E aprendi sozinho. Isso aí, gente, é aquilo que eu falei para vocês. É o aprofundamento e o direcionamento. Nós direcionamos, aí vocês estão se aprofundando. Parabéns, tá? Senhor, Pois não? Nossa. Pode falar. Não podia ter que eu tinha falado. Gente, ó, vou passar a palavra então para Yasmin. A Yasmin vai puxar os créditos. Enquanto os senhores estão puxando os créditos, eu já vou fazer o download dessas duas aulas, já vou jogar no YouTube e compartilhar no grupo, tá? Então, enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou até ficar com a minha câmera ligada aqui e acompanhando vocês, enquanto eu faço esse procedimento de jogar no YouTube, que demora um pouquinho, tá bom? Se eu fazer junto com os senhores, daí eu me estendo e eu vou dormir meia-noite. Senhor, Pois não? eu tô assistindo a aula pelo computador e o computador não tem câmera. Sem problemas, tá bom? Eu vou finalizar aqui então, aí eu passo a palavra aí para a senhora Yasmin. Pessoal, prazer estar com os senhores mais uma vez. Muito obrigado. A aula foi muito produtiva. Eu vou falar para os senhores. Prazer meu, professor. Eu, assim, extrapolei meus objetivos. Fiquei muito contente. Senti falta de algumas participações aí. Tem pessoal que ficou quietinho, não quiseram participar. Mas na próxima a gente arrepia aí, tá bom? Ó, beijo no coração pra vocês aí, viu, gente? Senhor, Pois não? não que eu esteja obrigando a pessoa a estudar, mas eu sei de algumas coisas bem mais avançadas do que o meu ano. Tipo assim, eu tô no 5º ano e eu já tô aprendendo umas coisas do 9º, Que 7º bacana. ano. Isso é bom, né? Mas vai com calma aí. Se você perceber que tá atrapalhando um pouco aí, né, o que está estudando atualmente, deixa para depois. Agora, se você vê que tá contribuindo, e eu tô percebendo que sim, pelas suas colocações, eu jurava que você estivesse no 7º ano, viu, Lucas? Pelas suas colocações, eu já deduzi. Acho que o Lucas deve estar no 7º ano. Você falando isso, eu fico mais contente ainda. É que assim, mesmo antes, assim, ano passado ainda eu não sabia nem que era, por exemplo, um continente. Só que aí, no final do ano e no começo do ano de 2022, eu comecei a tentar estudar mais, até os dias de hoje. Eu acabei aprendendo tanto as coisas que eu tô aprendendo agora, tanto as coisas que eu vou ainda aprender. Top, top. Continue assim. Gente, vou passar a palavra para Yasmin, tá? Para a gente não estender muito, já passou 7 minutos. Pessoal, fique com Deus. Até quinta-feira. Chama a galera aí. Se cada um trazer mais um aí, a gente dobra essa quantidade. Tá? Ó, beijo no coração para vocês aí. Até mais, gente. Se cuidem. Vou encerrar a gravação e Yasmin pode assumir aí, por favor. Quantas flexões, senhores? 20. Quantas a senhora quiser. Então pode ser 20, vai. No chão, 2. 3,